Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Nós vamos ler. Dudu, aumenta só um pouquinho. Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 30. Porta estreita. Lucas capítulo 13, versículos 22 ao 30. Mesmo assentados, vamos ler esse texto. Se achou, diga glória a Deus. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Feche seus olhos por mais um momento. Senhor, consagramos esses minutos para ouvir a tua voz. Fala conosco. Te pedimos e que nada nos tire desse templo nesse momento. Em reverência à tua palavra, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: Jesus se movimentou. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente sabe que Jesus não viveu uma vida estática. Ou seja, Jesus não escolheu uma cidade, Jesus não escolheu um bairro, Jesus não construiu uma casa e ali passou toda a sua vida. A vida de Jesus é uma vida de constante movimento. A Bíblia diz que Jesus passava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povo em povo. E ter, meu irmão, uma vida de movimento envolve alguns princípios na nossa vida. Não é fácil se movimentar, ainda mais quando você está no lugar onde você quer estar. Nós, pastores metodistas, sabemos um pouco disso, né? De às vezes estar numa cidade, estar na outra cidade, fazer planos para continuar e de repente Deus movimenta a nossa vida. Se nós vivemos isso, diga assim comigo: meu Jesus, diga bem forte, o meu Jesus viveu muito mais. Como diz o versículo 22, ele passava por cidades e aldeias. Ter, meu irmão, uma vida de movimento a favor do Evangelho
requer de nós amor pelo Evangelho. Jesus não passava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para conhecer os pontos turísticos. Ele não andava de cidade em cidade simplesmente para fazer amizade. O que movia Jesus era que ele sabia que por onde ele andava o Evangelho precisava ser pregado. Ou seja, o que movimentava a vida de Jesus era o amor pela palavra. Às vezes, meu irmão, a sua vida é uma vida estática, uma vida parada, uma vida sem movimento, porque na verdade você ainda não se apaixonou pelo Evangelho. Quando, meu irmão, você ama o Evangelho, esse Evangelho começa a movimentar você. Talvez, meu irmão, ele não movimente você de cidade em cidade. Não é pecado morar na mesma cidade a vida inteira. Mas mesmo dentro da cidade, o Senhor começa a movimentar a sua vida. E a vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela é movimentada segundo a ausência do Evangelho. Diga-se comigo, a minha vida é movimentada de acordo com a ausência do Evangelho. Ou seja, onde há uma cidade sem o Evangelho, Jesus passava. Os apóstolos passavam, os discípulos passavam. Onde há, meu irmão, a ausência do Evangelho, Deus vai movimentar a sua vida para aquele lugar. A gente às vezes pensa assim: me converti, agora eu só estou onde tem o Evangelho, agora eu só vou onde tem gente boa, agora eu só vou onde tem gente melhor que eu. Não é isso que Jesus mostrou. Ele viveu o Evangelho, ele amava o Evangelho e ele se movimentava por onde o Evangelho ainda não estava. Será, meu irmão, que você tem deixado o Espírito Santo movimentar a sua vida? Quem sabe, meu irmão, no seu trabalho, no meio da sua família, será que o Espírito Santo tem conseguido movimentar você e colocar você no lugar onde o Evangelho precisa ser pregado? Mas esse movimento não é fácil. Diga-se comigo, para viver esse movimento, eu tenho que amar mais o Evangelho do que as coisas. Você imagina, quem sabe Jesus passou por isso. Quem sabe Jesus passou por uma cidade, ali ele fez amizade. Quem sabe naquela cidade ele comeu bem, ele foi bem tratado, honraram ele. Foi só elogio para ele. Aí talvez, porque Jesus como homem, ele tinha alma, amém? Quem sabe a sua consciência começou a dizer: ah, que lugar bom para morar. Ah, que lugarzinho maneiro. Será que o pai não deixa eu ficar aqui não? Só, meu irmão, que Jesus tinha algo claro na sua vida. As pessoas valem mais do que os lugares. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí eu te digo mais ainda: as pessoas valem mais do que o teu bem-estar. As pessoas valem mais e bem mais do que o teu conforto. Então há momentos da nossa vida que Deus vai nos movimentar, vai nos tirar do nosso conforto, vai nos tirar do lugar que nós queríamos ficar. Porque há lugares que o Evangelho ainda não alcançou. Há pessoas que ainda não foram impactadas por esse Evangelho. Só se movimenta quem entende
a sua prioridade. Quem não entende a prioridade, ele não vai se movimentar. Quem não entende a prioridade, mesmo o Espírito Santo te dando uma direção, te dando uma ordem, você não consegue absorver. Quantas vezes você faz planos, aí vem o Espírito Santo e diz assim: eu tenho planos diferentes para você. Eu vou te colocar em tal lugar, preste atenção. Você quer esse emprego? Quero, Jesus. Mas eu não vou te dar esse emprego. Eu vou te dar esse emprego porque nesse lugar eu vou movimentar você. E talvez nesse lugar você vai ganhar menos, meu filho. Mas é nesse lugar que você vai pregar o evangelho e vai mudar a vida de alguém que eu estou planejando. É nessa hora, meu irmão, que quem não entende o evangelho entra em depressão. É nessa hora que quem não crê no evangelho perde a cabeça. Porque ele acha que a prioridade é a bênção dele, a prioridade é o salário dele, a prioridade é o carro que ele quer comprar, a prioridade é terminar a casa, enquanto Deus está dizendo, a prioridade é aquele que não tem o evangelho. E se for para ele receber o evangelho, que você fique sem casa, que você fique sem carro, que você ganhe menos. Eu sei que é muito mais difícil viver do que falar, né, irmão? Eu sei disso. Mas não tem outro evangelho na Bíblia, não, irmão. A gente pode até se esforçar, mas não tem outro evangelho. É só esse. E esse evangelho diz que as pessoas são as nossas prioridades. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você é minha prioridade. E o tremendo é que nessas viagens de Jesus, em vários momentos, nós percebemos que as pessoas se achegavam até Jesus, amém? Preste atenção, ó. O crente ele pode ser julgado, o crente ele pode ser maltratado, o crente pode ser perseguido, mas onde você estiver, você vai atrair pessoas. Pode até atrair para falar mal de você, mas vai atrair. Há algo na nossa vida, há algo, meu irmão, que o evangelho gera em nós, que atrai as pessoas. E quando o evangelho atrai as pessoas, atrai os questionamentos. Porque o ser humano é cheio de questionamento. Não tem como você andar com o ser humano e não andar com seus questionamentos. E é por isso que se achegam diante de Jesus, no versículo 23, e começam a perguntar acerca da salvação. Se tiver alguém do seu lado, diga assim: se prepara para ser questionado. Diga para ele aí. Ah, pastor, não gosto disso não. Meu irmão, preste atenção. Quando as pessoas percebem algo na sua vida que elas não entendem, naturalmente elas vão ficar curiosas. Como eu ministrei uns domingos atrás, aquele que está no mundo não consegue entender o que você está vivendo. E quando eles não entendem, eles começam a perguntar. E às vezes a pergunta é por curiosidade, é por desejo de sabedoria, às vezes não, às vezes é por afronta. Então eu te pergunto, as pessoas têm perguntado coisas para você? Elas têm notado que em você há respostas? Sabe, meu irmão, aquela pessoa que às vezes nunca te procurou, mas passou um perrengue, ela sabe que você é crente. Quantos crentes em Jesus nós temos aqui? Glória a Deus.
aí vê que você é crente. Aí sabe o que ela faz? Ela nunca te perguntou nada. Mas na hora da luta ela vai se chegar diante de você e vai começar a perguntar: por quê? Por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou meu marido? Por que meu marido me largou? Por que essa situação? Por que Deus criou o diabo? Por que isso? Por que aquilo? E não foi diferente, meu irmão, com Jesus. As pessoas perguntavam para ele. E aí que entra uma chave para a minha e para a sua vida. Diga assim comigo: quando eu tenho relacionamento com o Deus do conhecimento, diga, com o Deus da sabedoria, Ele me dará a resposta. Quantos já viram aqueles programas de televisão? Tipo Show do Milhão, essas coisas assim. Aí o apresentador vai e faz uma pergunta para a pessoa. Qual é a capital do Rio de Janeiro? Aí a pessoa tem lá 3 opções. Resposta do grupo, não é isso? Aí levanta as plaquinhas. Aí tem outros programas que são assim: ligue para um conhecido. Já viu isso? Ligue para um conhecido. Aí você não sabe a resposta. Aí às vezes você até pergunta para a galera, né? Aí mesmo assim não tem certeza. Aí você liga para o conhecido, e nesses programas, a maioria das vezes, o conhecido te dá a resposta. Resumindo, se te perguntam algo você não sabe, vira para o seu irmão e diga assim: liga para Deus. Se você tem essa comunhão, o Senhor vai te dar a resposta. Às vezes no momento da dor da pessoa, no momento da dúvida. Quantas vezes, irmãos, eu estava meio perdido, eu falei: Senhor, me ajuda agora, Espírito Santo. E ali o Espírito Santo vai nos dando sabedoria, amém? Lógico que resposta para tudo a gente não vai ter, porque não cabe nessa cabeça aqui, nem na sua, né, irmão? Mas o Senhor nos dará sabedoria para responder. O Senhor nos dará graça para responder. É isso que eu vejo na vida de Jesus. E terminando, diga assim comigo: as respostas nem sempre serão as que eu gostaria de dar. Quando a resposta vem de Deus, não é, irmão? Às vezes vem um pecador e diz: e aí, como é que está minha vida? Ora por mim aí. A nossa vontade humana é impor as mãos e dizer: que o Senhor abra as portas para você, que o Senhor te prospere, que o Senhor te erga a lugares mais altos, que o Senhor faça resplandecer sobre você a sua glória. A vontade é sempre nossa, é essa. Aí às vezes, se a gente está ligado com o Pai, a resposta vai ser: a porta é estreita. Se tu não se consertar, tu vai viver o ranger dos dentes. Se tu não se consertar, a porta vai fechar. E você vai chegar lá e o dono da casa vai dizer: eu não vos conheço. Você já deu alguma resposta que talvez a sua alma não queria dar? Aquele, meu irmão, que é movimentado pelo reino, aquele que é movimentado pelo evangelho, ele sempre traz a resposta vinda do reino. E se a resposta do reino é uma resposta dura, de choro e ranger de dentes, de porta fechada, é melhor, meu irmão, uma resposta do reino dura
do que uma resposta branda e mentirosa. Quantos preferem a resposta do reino de Deus? Dê um glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã. Vamos orar. Ô Espírito Santo, movimenta, Deus, a nossa vida. Que o Senhor nos vença. Vença a nossa vontade. Vença os nossos desejos. Que o Teu Espírito movimente a nossa vida por essa cidade. Que a Metodista Centenário, Deus, alcance lugares onde o Evangelho está longe. Que nós, ó Deus, sejamos usados para dar respostas, para ensinar, Espírito Santo. Nos ajude, Deus, a sermos mais parecidos contigo, mais semelhantes a Ti, Senhor. Nos ensine a priorizar o que é importante. E perdoa-nos, Deus, por todas as vezes que fomos movidos por outros sentimentos. Nos perdoe, Deus. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém.